pessoas já cá estiveram 3, 4, 5, 6, por aí fora anos nesta casa, portanto, aí nesse aspecto nós somos frontais e não temos problema nenhum. Em relação às questões concretas que colocaste, portanto, do regulamento de atribuição de bolsas, penso que foi isso. Portanto, nós de facto, e falando de política educativa, eu penso que a atual direção teve um papel bastante importante. Nós, logo quando esta questão se colocou em agosto passado, julho, agosto, nós tivemos logo reunião com o movimento associativo académico, com o movimento associativo portanto, representado pelas várias académicas do país todo, reunidos com eles, portanto, para discutir estas questões e fomos, logo desde o início, frontalmente contra aquilo que era, portanto, o decreto 70/2010 e aquilo que é a junção, portanto, das bolsas, não é? A junção das bolsas dentro desse decreto, que apenas pretende regular aquilo que é a atribuição de complementos sociais. Obviamente fomos frontalmente contra. Obviamente que esta questão já portanto, divergiu daquilo que era a gênese desse problema. Hoje em dia falamos de um novo regulamento, porque ele também, isso decorre da lei, tem que ser todos os anos renovado, não é? Portanto, o regulamento de atribuição de bolsa, apesar de nós também neste momento tivemos a retirada daquilo que são as bolsas de ação social desse tal decreto 70/2010. Todos sabemos neste momento o Parlamento está demissionário e damos um bocado nesse vazio legal. Obviamente que não se trata aqui, nesse aspecto concreto, de falar, então, como é que vão acompanhar este regulamento, mas acima de tudo de questões concretas. Obviamente que nós queremos, pelo menos, aquilo que é a manutenção do bolo total distribuído em bolsas de ação social, ou seja, não queremos uma diminuição daquilo que é o financiamento da ação social. Obviamente, portanto, estamos aqui a falar mais em questões de princípio, não tão em questões de são de acordo com o regulamento ou não, porque neste momento estamos quase num vazio legal, não é? Portanto, não sei se respondi à questão, passando só às várias questões, depois podes perguntar se me deixar. A manutenção do preço da cantina, lá está, nós hoje fomos analisar todas as universidades do país e os serviços de ação social. A cantina, portanto, o preço da refeição social está no mínimo nos 2,40. Nós aqui na Universidade Técnica e, acima de tudo, a Associação dos Estudantes do Técnico teve um papel preponderante e com bastante esforço a nível da reitoria e dos órgãos de gestão da Universidade Técnica para que esse preço não aumentasse. Ou seja, eu percebo a questão de, bem, mas como é que o preço poderia aumentar se a qualidade já é má? Nós temos que atuar nesses dois vetores. Por um lado, tentar melhorar a qualidade, mas, acima de tudo, se a qualidade já é má, não podíamos deixar que o preço subisse. E eu acho que aí, essa sim foi uma vitória política que nós também temos que reclamar para nós. Em questão, o movimento técnico, pronto, fez, obviamente porque nós aqui atuámos mesmo a nível dos órgãos de gestão da Universidade Técnica, que é onde eu acho que depois temos proveitos, não é? Portanto, em relação à questão das propinas, dividir as tranches, eu acho que é bastante importante, acho que essa já é uma vitória que nós conseguimos, mas tem, portanto, obviamente que nós, e eu nisso estou bastante à vontade, porque enquanto representante dos alunos do Conselho de Escola, sempre votei contra qualquer aumento ou congelamento de propinas. Hoje em dia no Conselho Geral também votei, agora aqui há 2 semanas, salvo erro, contra a manutenção do valor de propina. Portanto, nessa questão estou bastante à vontade. Obviamente que se nós não conseguimos fazer nada depois a nível dos órgãos de gestão, porque toda a gente sabe que os estudantes perderam e mal peso nesses órgãos de gestão portanto, das instituições, de facto, o que temos que fazer é, por um lado, tentar arranjar mecanismos para que, se de facto já existe esse valor de propina, pelo menos que os estudantes a consigam pagar. Antes de mais, antes de responder à tua pergunta, eu gostava só de dizer que é uma pena termos que estar a fazer estes esclarecimentos, porque era uma das coisas que estava contemplada para a sessão que vai haver daqui a bocadinho. Infelizmente, calhou para esta hora, por apeso, mas pronto. A questão da profissionalização que estavas a referir, eu percebo que haja essa tendência para olhar para as coisas dessa maneira. Mas há que compreender 2 coisas. Primeiro, eu acho que quem já esteve dentro da associação compreende isso perfeitamente. A curva de aprendizagem para lidar com alguns mecanismos é muito complicada e, mesmo tendo bastantes funcionários, há certas distribuições de cargos que não estão bem conseguidas, e há outras áreas em que isso pode ser feito.
É verdade que as concessões têm funcionado em alguns setores aqui na Associação de Estudantes, mas a referência que tu fazes, por exemplo, aos part-times, que nós falamos no nosso projeto, são coisas tão simples como, por exemplo, na remodelação do bar da bola, ter os alunos a servirem os alunos e a poderem ganhar algum dinheiro em troca de um trabalho que fazem ali. É nesse tipo de medidas que nós estamos a falar. Se quiseres depois aprofundar um bocadinho mais a questão, podemos falar sobre isso daqui a pouco. Na outra pergunta que nos foi colocada, em relação às propostas que nós fazemos serem algumas repetitivas e termos conhecimento daquilo que já acontece, a verdade é que quando nós falamos nestas coisas, primeiro, eu não incluí nenhuma medida que soubesse que efetivamente tinha acontecido, porque senão não o teria feito. Foi por falta de conhecimento e se assim foi, claro que peço desculpa por isso. Fora isso, eu acho que as medidas que nós colocamos, mesmo que já estejam a ser encaminhadas, partem de um princípio, que é o princípio do compromisso. E nós, acima de tudo, ao fazermos isso, estamos a assumir um compromisso em como devemos efetivamente realizar essas propostas. E eu acho que é um ataque infeliz. Porquê? Porque, e acho que não faz sentido trazer isto acima da mesa, mas pronto. Porquê? Porque eu posso, por exemplo, constatar que o programa resumido que foi apresentado por parte da lista A contém, por exemplo, 4 tópicos na área cultural e recreativa que são cópia integral do plano do ano passado. Portanto, eu acho que, de facto, virem a mim perguntar como é que eu estou a incluir algumas coisas que estavam num plano de outra lista, quando a própria lista repete as propostas que fez no ano passado, eu acho que já tem a resposta do vosso lado. Não é que isto seja uma crítica direta, porque é normal isso acontecer. O mandato de um ano é curto e às vezes não é possível realizar todas as coisas e temos que as voltar a incluir nos programas. Agora, também não faz sentido nenhum criticar isso nas outras listas, porque a verdade é que as outras listas estão a fazer exatamente a mesma coisa que vocês estão a fazer, assumir um compromisso em como desta feita estas coisas vão ser realizadas. Obrigado. Bem, eu vou perguntar se há então mais questões. Faremos nova ronda. Lembro que teremos que terminar às 18h50, por isso sejam sucintos nas perguntas e peço também que sejam sucintos nas respostas. E não entrem em diálogo, mais uma vez. Boa tarde, o meu nome é Manuel Reis, é o primeiro ano que eu estou no técnico e queria direcionar uma pergunta ao representante da lista. Falaste há bocado na ideia de continuidade e queria perguntar se essa continuidade também se vai traduzir na estratégia que vocês têm em relação ao movimento estudantil, ou seja, à defesa dos interesses dos estudantes. Tal como eu já disse, é o meu primeiro ano no técnico e fiquei surpreendido por uma situação que ocorreu logo pelo mês de novembro. Houve uma grande manifestação nacional em novembro com o apoio da Universidade de Coimbra e a primeira surpresa que eu tive foi quando me apercebi que a minha direção, a minha associação de estudantes não estava integrada nessa manifestação. Surpresa número 2, quando reparo que nesse mesmo dia foi marcada uma Assembleia Geral de Alunos para a mesma hora da manifestação. Ou seja, a Associação de Estudantes, para além de ter tomado uma prática tática em relação ao movimento estudantil, preferindo resolver a questão em termos de diálogo com o Ministério, como vocês disseram na altura, que se revelou uma má tática, que não resolveu nada, não é? De facto foi isso que aconteceu, as bolsas não foram a situação das bolsas não foi alterada. A vossa lista marcou uma Assembleia Geral para essa hora. E, supostamente também a mesa julgo que também era da vossa lista, não é? Eu queria questionar se vai continuar a acontecer se vão continuar a haver este tipo de situações que não têm sido benéficas para os interesses dos estudantes.